Raramente eu faço vídeos aqui falando ou reagindo a alguma pessoa, porque eu acho esse tipo de vídeo ruim, né? Não gosto de prejudicar o trabalho de ninguém. Mas tem um tipo de vídeo que está crescendo muito na internet, eu preciso explicar porque que é literalmente um golpe. Eu acho que o CONAR, né, que é a defesa de propaganda, vai precisar fazer alguma coisa. Porque não tem muito o que fazer. As pessoas estão vendendo consórcios com a propaganda que não é verdadeira. E aqui não é porque eles são criminosos de fato, né? É simplesmente porque talvez quem vende também não saiba fazer muita conta. Eu já conversei com diversos casos dessas pessoas que vendem consórcio e quando eu explico para elas, né, quando você chama numa reunião e tal, e mostro para elas que o modelo matemático que eles estão usando está errado, essas pessoas concordam e muitas vezes param de usar esse argumento, apagam os vídeos. Só que eu sozinho não consigo ensinar o Brasil inteiro a fazer conta. É um processo complicado e os consórcios têm crescido bastante no Brasil. Antes de eu falar isso, você pode falar assim, Raul, você está dizendo isso porque consórcios competem com investimento de alguma forma. Não é verdade, mas ainda que fosse, né, a UVP é uma empresa que é habilitada para vender consórcio. E não só, né, a gente é parceiro do BTG Pactual e se você abrir o banking da UVP aí agora, você que é meu cliente, você pode ir numa aba e vai encontrar consórcios à venda. Lamentavelmente. Eu adoraria remover esse botão, mas como eu não sou dono da plataforma, quem é dono da plataforma hoje é o BTG Pactual, eles não removem o botão, porque eles vendem consórcio também. Então eu estou falando aqui contra um dos meus maiores parceiros de todos, que é o BTG Pactual, que vocês sabem que eu divulgo aqui sempre. Estou falando contra todas as instituições de mercado financeiro que eu represento, então qualquer outro banco funciona da mesma forma, corretora ganha muito dinheiro vendendo consórcio, a gente chama isso no mercado para assessorias e consultorias de PJ2, que é justamente o segundo CNPJ que você abre para vender esse tipo de coisa, então não, isso aqui não me beneficia em nada, estou arrumando inimizade com todos os meus melhores amigos, inclusive, desculpa, para todos os meus amigos aí que vendem consórcio. Então vamos lá e vamos conversar sobre esse tema aqui. E não é porque eu sou a pessoa mais certa do mundo, não. Eu tô falando porque tá errado. É simplesmente isso. Então aqui tem uma publicação da Investimentos, não foi ela que fez o vídeo, mas ela é gigante nesse setor. Abraço, né? Não tem problema nenhum, não tem nada contra você. Mas vamos lá conversar sobre isso aqui. Então é um cara que tá falando sobre comprar um carro e aqui tem algumas contas que essa pessoa vai fazer para induzir ele a comprar um consórcio em vez de comprar o carro à vista. E vou comprar o carro à vista. E jamais faça isso. Jamais faça Olha isso. o planejamento que eu faria com esse valor de 80 mil reais. Eu faria uma carta de crédito de consórcio de 100 mil reais. Pronto, ele vai pegar 100 mil reais e fazer uma carta de consórcio. 80 mil reais, eu dividiria ele num lance de recurso próprio, 40 mil reais. Então aqui ele vai dar um lance de 40 mil reais para poder contemplar essa carta. Aplicar desses 80 mil reais que você tem. Então 40 mil ele usou no consórcio, beleza, e ele ficou com 40 mil. Reais, vou guardar no banco e aplicar, que vai dar em torno, por mês, de uns 400 reais por mês. No lance embutido dessa carta de 100 mil, você pode dar até 20 mil reais de lance embutido. Então o que ele está fazendo? Ele vai pegar 40 mil para tentar contemplar essa carta de consórcio para receber o dinheiro agora. Ele está utilizando do próprio valor que ele vai receber do consórcio, 20 mil para poder embutir o lance. Então o lance que ele está dando na prática, né, para o sistema de consórcio é de 60 mil. Mas qualquer outra pessoa que tem um consórcio pode fazer a mesma coisa. Então esse valor não vai ser uma coisa que vai diferir essa relação, porque ele vai precisar só de 80 mil, então ele pega aquele 20 mil residual quando ele for contemplado e ele usa isso para embutir no lance. Então ele está dando um lance de 60 mil numa carta de 100 mil. O que significa isso? Tem dois aspectos aqui. Quando você vai fazer um consórcio, de fato, se você dá um valor muito agressivo, como boa parte daquelas pessoas não tem como fazer esse lance ali direto, você está se expondo a dar 40 mil reais de lance aqui direto. A maior parte das pessoas ali, então, elas estão indo para o fim da fila da contemplação, você concorda? Então, para 90% de todo mundo que comprou aquele consórcio agora, como eles não têm condição de dar esse lance, eles vão ficar mais para frente para ser contemplado. Tem uma parte deles que vai ser sorteio todo mês, tem uma parte que vai ser essa contemplação direta aqui. Essa pessoa, ela tinha 80 mil reais direto ali. Se a gente considerar que a pessoa tinha 80 mil reais ali, então, em um investimento, por que eu falo que não concorre, né? Um investimento, você não vai perder dinheiro. Investimento não concorre com carro, não concorre com nada disso. 80 mil aqui, se a pessoa tem à vista,
e ela pegar aqui isso e colocar aqui numa taxa de juros aí que tem hoje no Brasil de 14%, bom, em 2 anos, né, ela vai ter, sei lá, 103 mil reais já direto mesmo. E quando passa 5 anos aqui, a pessoa quase está multiplicando esse dinheiro por 2, né, a taxa de 14%. Tem investimento que vai render até mais do que 14% atualmente, vai render 15, 16, porque quando a taxa de juros está nesse patamar, então a pessoa consegue aí, sei lá, 168 mil reais num prazo de 5 anos, né? Isso aqui é garantido? Não, é aí que está o problema e daqui a pouco ele vai explicar. Calma aí. Então, beleza. E tem garantia que eu vou ser contemplado com 40 mil? Não. Se alguém colocar 41 mil, essa pessoa pode ser contemplada naquele mês e eu fiquei com o meu lance ali fudido? Sim. Raul, e como é que ele garante? Tem cara que me vende e fala que ele tá garantido. O que ele faz é considerar com a sorte. Ele faz é contar com a sorte. O que ele faz é considerar que ninguém vai oferecer um lance tão absurdo de mais da metade do valor de uma carta no primeiro mês que você tá começando um grupo, né? Então ele conta com um pouquinho de sorte mesmo. Você vai perceber que eles nunca conseguem te vender uma carta contemplada, de fato. Assim, uma garantia. Então, por exemplo, vou pegar aqui meu consórcio, eu quero que você escreva aqui na cláusula que eu serei contemplado no primeiro mês. Pede essa cláusula. Ela é impossível. Então, obviamente, o que ele está dizendo aqui é teorizando a partir da hipótese de que você pode ser contemplado. Com amplas chances, é verdade, porque não tem nenhum problema. Porque se você está dando mais da metade do lance. Agora aqui, então a gente vem com outro ponto. Você contemplou, 80 mil reais. Você vai ter os seus 80 mil reais livres. Para o seu carro. Beleza. Uma prestação de 750 reais mês. Beleza. Então aqui agora o que ele está te dizendo? Você contemplou isso aqui, então peguei agora, eu tenho 80 mil reais de negócio e eu vou ter que pagar 750 reais todo mês do consórcio, né? Sem problema nenhum aqui. Então beleza. Então eu contemplei minha carta, recebi 80 mil, então aqui ele vai fazer isso. Tá dessa operação. Você saiu de 40 mil para um carro de 80 mil com consórcio. Você não saiu de 40 mil para 80 mil, você saiu de 40 mil, você saiu para os mesmos 80 mil, só com a dívida agora. Na verdade, você tinha 80 mil, você não saiu de 40 mil, ele tá falando que você saiu de 40 mil, você saiu de 80 mil que você tinha para um carro que vale 80 mil agora, com você com 40 mil guardado e com 40 mil em dívida que você vai ter que pagar um valor maior. Porque se você tivesse que pagar o mesmo valor, de onde viria o dinheiro do ganhador do consórcio? Não tem como, né? Então, por exemplo, eu tinha 80 mil reais, se eu tivesse comprado o carro à vista, eu teria um carro de 80 mil. Direto, na hora. Raul, comprei 80 mil, o carro é meu. Tem nada. A partir de agora o carro é meu, eu me viro com isso. A prova que eu não tenho um carro de 80 mil aqui agora é que eu preciso pagar 750 reais por ele todo mês. É justamente o valor do consórcio que eu contemplei lá atrás. Então eu saí de uma pessoa que tinha um bem de 80 mil para uma pessoa que tem 40 mil no banco e uma dívida superior a 40 mil. Esse é o caso que tem agora, né? Então eu tenho um carro de 40 mil, uma dívida superior a 40 mil, que é o dinheiro que eu tenho no banco. Então eu saí de uma pessoa que possuía 80 mil positivos para uma pessoa que possui agora, né, um carro que eu paguei metade dele mais ou menos e que vou ter que pagar metade corrigido por juro. Ou seja, me enfiei num financiamento com outro nome. Só que com a taxa de juros um pouco menor e com a taxa de administração muito maior. Mas calma que o problema é mais grave, porque ele vai sugerir uma coisa abstrata aqui agora. Você tem 40 mil. Então você tem 40 mil guardado quietinho no banco. Quietinho no banco, te Perfeito. rendendo em torno de 400 reais. Aqui que tá a Lapa. A prestação de 700. Te rendendo em torno de 400 reais. Então aqui 40 mil rende 400 reais por mês? Bom, se a gente pegar a taxa de juros que a gente usou aqui agora, mesmo exemplo, né? Vamos dividir por 12, não é assim que faz normalmente, mas aqui eu vou fazer. Dá 1,16, rende até mais, rende não, ó, vezes 1,16%, beleza? Então, beleza, 464 reais. Só que aqui agora tem um ponto que ele não está dizendo. Se você tem uma rentabilidade aqui, ó, peguei lá os 40 mil, né? Deixei investido. Tem uma rentabilidade de 14% que ele está considerando ali. Então, beleza, de 1% ao mês, né? Que ele está considerando. Então, em torno de 1% ao mês. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Então, vai render os 400 reais que ele está falando. Mas eu vou precisar pegar isso aqui para pagar a parcela, não é isso? Que é o que ele vai me induzir ali agora a fazer nos próximos minutos. Eu vou ter que pegar esses 400 reais que rendeu de juros e vou ter que subtrair os 22,5% de IR. Então aqui eu preciso subtrair. Então na prática eu tenho 310 reais. E aí aqui você tem um outro problema que ele vai te explicar. Ele vai falar que você vai pagar agora a parcela de 750 com esses 310. Então você vai ter que pegar isso aqui menos 750. Você vai ficar faltando 440 reais para pagar essa parcela que você vai ter que pagar mês a mês. 50 reais. Só que tem um ponto mais grave aqui. Ela vai cair para 350. Ele tá falando que cai para 350 porque eu usei, né, dentro da matemática segunda ele tá falando, eu usei aquele 400 reais para poder tirar todos os meses e pagar. Lembrando, ele não tá considerando IR. Ou seja, você passa a ter um carro de 80 mil. Você não passa a ter um carro de 80 mil. Você passa a ter um ativo que você pagou 40 mil por ele, alienado. O carro não é seu até você terminar de pagar. Eu tenho 40 mil menos
menos a taxa de administração que eu paguei ali na entrada do veículo. Então, por exemplo, a carta de 32 mil que eu tô com o veículo agora. Toda vez que você compra um consórcio, você tem uma taxa de administração. Então, o que era 40 mil se transforma automaticamente em 32 mil. E não em 40 mil. Não continua sendo a mesma coisa. Se uma carta de contemplada valesse 40 mil, não teria para que comprar a carta contemplada. Você ia pegar e comprar o consórcio direto. Tem a depreciação aqui, além disso. Eu não vou considerar aqui. O que é a depreciação? Na hora de vender no mercado uma carta de 40 mil, você não consegue vender ela pelo preço que está de face ali. Óbvio que não. Você vai vender ela por metade do preço muitas vezes. Porque é isso que é tão difícil sair de consórcio. Se você escrever o nome de qualquer administradora de consórcio, vai perceber que ninguém consegue sair dele. Só com um ferro muito grande ou esperando o grupo acabar. Então você tem 32 mil mais a dívida que você ainda tem que pagar aqui, de todo o valor. Então, por exemplo, ele pegou esses 750, tem taxa de administração embutido. Então ainda tem a dívida que você tem para pagar aqui. A dívida é superior ao valor que você tem da carta. Muito superior ao valor que você tem da carta. Então, se você pegar aqui quanto tem de residual, vai ter que corrigir pela inflação, pelo menos do período, menos a taxa de administração. Concorda? Então, aqui, por exemplo, se a empresa de consórcio ela tem 40 mil, mais essa taxa de administração de 20% que ela vai cobrar para administrar, ou de 10, faz a conta aí do jeito que você achou. Dividido, por exemplo, pelo período, quanto que vai dar aqui por 750 reais, que é o que ele está falando? Seria 64 meses. Na prática, vamos ver quanto você tem de dívida aqui. Então, era 48 mil e agora você tem que ajustar pela inflação. Quanto que é a inflação do período? Vamos lá, pelo menos 4% a inflação do Brasil durante 64 meses, né? Aqui é anual, durante 64 meses. Então, na prática, você tem uma dívida de 59 mil. Então, beleza, você tinha 80 mil, você agora tem 32 mil, que é o veículo, que você está ali na mão, a parte que você já pagou, menos 59 mil. Você tem para pagar. Então, você tem 27 mil negativos, mais os 40 mil que ficou no banco. Beleza, então você ficou com um patrimônio de 13 mil positivos. Não é mágico? Calma. Sim. Só que o carro está endividado. Ele vai se neutralizar. O valor que você tinha, neutraliza pela dívida que você tem. Se eu tenho 32 mil, mas eu tenho de haveres que pagar 59 mil, quanto que eu tenho? Vamos supor que o carro é 32 mil que eu já paguei. Tá na minha mão. Só que eu tenho que pagar mais 59 mil, porque eu vou ter que pagar ele corrigido pela inflação. Mais a depreciação do veículo que eu nem vou colocar aqui. Eu coloquei aqui no melhor cenário possível. Eu tenho 59 mil de dívida ainda para pagar, correto? Do carro que vale 80. E o detalhe é, aquele 40 mil meu que tá reajustando, eu vou ter que ficar usando ele para pagar sempre. Só que a inflação está prejudicando esse valor, eu tô tirando toda a rentabilidade. Então esse 40 mil, se eu tiver depreciando ele, quanto que eu vou ficar lá na frente? Vamos considerar? Pegar a calculadora de renda, ó. Esse dinheiro que eu tô depreciando. 40 mil eu tenho. Todos os meses, né? Ele tá me rendendo ali pelo menos 1% ao mês, é verdade, mas eu tô retirando exatamente os 400 que ele falou. Aí eu vou fazer isso ao longo dos 5 anos que dura a carta de consórcio. Então, quando eu olhar lá, eu teria, na prática, né? Valor retirado 24 mil, total em juros 24 mil, eu teria os mesmos 40 mil. Só que eu teria 40 mil depreciados pela inflação. Então, aqui agora, 5 anos depois, quanto vai valer esse 40 mil? Faz uma correção contrária aí que você vai perceber. Você vai perder 4% do valor do dinheiro a cada ano. Então, vamos lá. 40 mil menos 4%. 1.600 menos 4%, 1.500 menos 4%, pode fazer isso aí, 5 anos seguidos, menos 4%, menos 4%. Então, beleza, lá no final, você teria uma parcela que cada vez você não consegue pagar, a parcela vai estar subindo, a parcela começou em 750, ela vai terminar lá em 1.400, né, corrigindo ali, ou em 1.200, a parcela vai estar cada vez aumentando, o poder de compra do seu dinheiro cada vez diminuindo. E se a Selic for para 5%? Opa, aí mudou. Vamos agora considerar que a Selic foi para metade? Não precisa nem para isso, né? Vamos considerar que a Selic saiu de 12 e foi para 6. Então, nesse caso, você terminaria com 26 mil menos a inflação do seu dinheiro corrigido. É simples do jeito que ele colocou? Alavancagem patrimonial com consórcio? Então é isso. Quando você para fazer conta, você vai entender o que vai acontecer. Você não tem como assumir uma dívida que ela é maior do que o valor que você tinha disponível e considerar que você teve uma alavancagem patrimonial. De fato, você vai estar com um carro. De fato, no primeiro momento, você vai estar com 40 mil. Então você vai ter, aparentemente, um carro de 80 mil. Só que você está com um carro de 80 mil e o compromisso de pagar por ele. Isso é a mesma coisa que se eu considerasse para você a alavancagem patrimonial com financiamento. Vou considerar agora para você. Então eu pego aqui, saio de casa. Vamos supor que eu tenho 200 mil reais na conta. Eu não gasto meu 200 mil. Eu dou 50 mil de entrada e compro um carro de 200 mil. Então eu somo todo o patrimônio que eu tenho agora, é isso que eu faço? Que burrice é essa? Então é o seguinte, olha, beleza, agora eu tenho um carro de 200 mil e mais 150 mil que eu tenho no banco.
Aí eu pego 150 mil, invisto aqui e vou tentar pagar a parcela com isso, não é isso? Aí eu pego então 150 mil, coloco aqui a taxa de juros agora tá 14% ao ano, não é isso? Pronto, pego aqui e coloco, ó, os 150 mil vai render para mim 1.646 por mês de juros, eu tenho alavancagem patrimonial, eu uso para pagar a carta. Só que você vai ter que pagar 2 vezes o valor do carro, porque o financiamento, a taxa de juros cresce mais rápido. A mesma coisa vai acontecer no caso do consórcio. Você tinha um dinheiro que ele estava agindo a seu favor, a partir do momento que você faz um consórcio, ele começa a agir contra você e você ainda perdeu um pedaço do consórcio organizando o grupo. Então é assim, o consórcio ele foi criado inicialmente com a ideia de montar um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo em comum, cada mês um vai contemplado. Quando você começa a tentar utilizar ele para alguma coisa que não é aquisição de bens, né, você até poderia fazer um consórcio zerado, alguém poderia inventar isso, que é do jeito que ele era antes. Mas ainda assim você tem o problema do consórcio precisar corrigir as parcelas de quem já foi contemplado. Se você já foi contemplado, você precisa pagar a parcela com reajuste da inflação. Porque senão quem receber lá na frente, daqui 5 anos, não vai conseguir comprar um carro com o consórcio. Então o consórcio é sempre você pagando aquele bem que você adquiriu, mais a correção monetária para que outra pessoa adquira. Na prática, né, o consórcio ele vai ser muito interessante para aquelas pessoas que foram contempladas ali no comecinho, até elas terem que pagar o reajuste da inflação. E aí ele vai ser muito nocivo para aquelas pessoas que receberão dinheiro com a correção lá na frente, porque elas perderam todo o dinheiro de investimento. Então ele é um produto, cara, que na prática ele não beneficia a ninguém, exceto quem administra ele. Porque se você pegar, por exemplo, eu tenho R$2.500 por mês, eu vou ficar pagando um consórcio, aí para mim é bom, porque eu não vou ter o reajuste da parcela. Vai ter. Você vai ter que pagar o reajuste da parcela além de tudo. Se você tivesse deixado esse dinheiro investido durante 5 anos, por exemplo, você compraria o bem da mesma forma, né? Se você pegar 2.500 e colocar, você compraria o bem da mesma forma. Então olha só, você teria investido 152 mil na prática e teria 215 mil no total. Então olha a diferença, né? Então o investimento não se compara com consórcio de forma alguma. E toda vez que alguém disser que na verdade consórcio faz sentido, você vai pedir um exemplo que é o mais clássico de todos. Então você vai falar o seguinte, tá bom, eu quero que você me apresente então alguma pessoa que você contemplou nesse grupo. E a pessoa vai estar feliz, que ela não sabe fazer conta. Você vai pedir para aquela pessoa e falar, posso ver todos os valores que você pagou para a empresa de consórcio? Então você vai pegar aquele valor que a pessoa pagou para a empresa de consórcio e vai pegar quanto valia o bem naquela época que ela comprou. E o que você vai perceber de maneira óbvia é que ela pagou um valor muito acima pelo bem, muito acima mesmo. Raul, mas não é emergência, eu preciso, né, de comprar uma moto para eu trabalhar, eu não tenho, tenho um nome sujo, etc. Cara, fazer o quê? É isso, é o que você precisa, né, para gerar renda, para gerar um emprego e tal. Você tá caindo nisso aqui. Agora, não porque é uma decisão financeira legal, da mesma forma que, sei lá, quando você faz um financiamento de carro, muitas vezes não é o melhor, mas se o cara é Uber, ele tá pagando ali, por exemplo, no aluguel de um carro, tá pagando 2 vezes o valor que ele ia pagar na parcela, cara, aí compensa pra caramba. Então, o que você tem que calcular é aquilo que tá ao seu alcance. Eu não vou aqui ser hipócrita de falar que consórcio não serve para ninguém. Serve para todo mundo que tem nome sujo, mais sujo que pau de galinheiro, e precisa de um bem. Não tem outro jeito. Preciso desesperadamente de alguma coisa, né? E tem o nome sujo. Só esse caso que é bom consórcio. Fora esse caso, não serve para ninguém. Vai atender esse cara também. Não tem outro jeito. O cara não tem outra opção. Então se você não tem opção nenhuma de comprar um bem, o consórcio é a melhor opção. É isso. Raul, como é que eu faço para aprender mais sobre investimento sem ser enganado? Pô, caí nesse esquema aí, tô fudido. Cara, só tem um jeito de você parar de cair em golpe. É aprendendo de fato. alvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário que você vai aprender a investir com alguém que não tem esse conflito de interesse. Mesmo se o produto estiver na minha prateleira, como esse caso está aqui, ó, tá lá, tem consórcio lá. Eu falo a verdade sobre ele. Não tenho problema nenhum em falar a verdade sobre qualquer coisa que seja. Você tem que ganhar mais de R$4.500 por mês para preencher esse questionário. Não adianta preencher esse questionário de outra forma. Vai lá que vai valer muito a pena para você aprender a investir. Se você está no lado negro da força, vê aqui, pô, Raul, cara, sacanagem isso aí, eu trabalho com consórcio, sustento minha família com isso, vou ficar sem emprego, o que eu vou fazer? Não tô falando pra você parar de vender, não. Cara, cada um faz aquilo que pode para sobreviver, né? O Brasil é um país muito difícil. Se você quiser migrar de carreira, quer entrar pro mercado financeiro, vender a coisa certa, ir lá explicar para a pessoa, investimento, mesma experiência que você já tem comercial, ela vai ser aproveitada e você pode ganhar muito mais dinheiro. Eu sei que você acha que você ganha muito dinheiro com o consórcio, você pode ganhar muito mais dinheiro. Entra aí, ó, AlVP Pro, tira uma certificação de mercado financeiro de verdade, tira uma certificação de mercado financeiro e vem atuar aqui. E não tem problema nenhum, né? Você ter olhado ali e falado, Raul, eu não sabia que consórcio era assim, hoje em dia eu já vendo isso, tem um método, trabalho no banco, etc.
Cara, muita gente começou assim no mercado financeiro. É a porta de entrada, porque é o mais fácil, você não precisa de nada, não precisa de certificação, não precisa de porra nenhuma, se qualquer um vende consórcio. Então, vai precisar de tirar CPA quando você trabalha em banco, mas assim, aquele mais basicão, né? Fazer uma prova ali simplona para poder começar a atender. Então, se você quiser aprender, você entrou na UVP, depois você pode ir migrar também para o mercado financeiro, pode aprender a investir, é muito bom, você vai conseguir ganhar bastante dinheiro, você não precisa enganar ninguém, tem formas de trabalhar no mercado financeiro sem essa necessidade de empurrar produto em ninguém, sem essas metas absurdas que você tem aí para bater muitas vezes. Então, em vez de me xingar, fala assim, pô, será que não faz sentido isso que ele está falando? Por que um cara que pode vender consórcio, que tem autorização para vender consórcio, que poderia ganhar bilhões com isso aí, porque, poxa, olha o tamanho do meu canal, você sabe as comissões e quanto que eu poderia estar ganhando, para que essa pessoa está falando isso? Eu não tenho motivo nenhum para atacar o consórcio, eu não tenho motivo nenhum para vir aqui falar mal do seu trabalho. O único motivo é a verdade, é simples, né? Isso não é um produto indicado para pessoas que querem crescimento patrimonial. Pelo contrário, é indicado para pessoas que não tem a capacidade financeira de comprar um produto. Então, vai lá, se torna aluno da UVP, depois você pode evoluir para o mercado financeiro, pode vir para cá também. Não quero confusão, né? Cara, você não vende investimentos, tá? Desculpa. Perdão, eu sei que você é gigante aí, você é da Demicon e tal, você não vende investimentos, você vende um produto financeiro para aquelas pessoas que têm desespero e que estão precisando de alguma forma de acesso a crédito. Inclusive, você poderia, sim, mudar a forma como você faz sua propaganda, né? Poderia dizer, olha, não é bem isso, eu tenho aqui, para você que não tem nome limpo, hoje em dia 80% do Brasil não tem, para você que não tem nome limpo, precisa de uma moto, para você que precisa de um carro legal. Alavancagem financeira, eu sei que é um termo que vocês estão utilizando, mas não faz sentido algum, tá? Isso não é alavancagem financeira. Isso na prática é simplesmente você pegar uma pessoa ali e enganar ela. Não é muito verdade. Raul, mas eu não poderia, por exemplo, pegar esse dinheiro de consórcio, né, fazer esse modelo e ir ali pegar e começar a usar isso, o dinheiro que eu ia ter imobilizado, eu utilizar para outra coisa, né? Então pode, é verdade. Então se você souber mexer com a gambira, com um trem errado aí, bacana, né? Pode pegar ali o dinheiro de uma vez, antecipar. Esse dinheiro, aquele 40 mil, você souber fazer ele render mais do que isso, beleza, você vai conseguir fazer. Não dá para fazer com o mercado financeiro. Isso aqui que estão prometendo é mentira. Que você vai pegar um dinheiro daqui e tirar dali. Por quê? Porque a taxa de juros do país, ela já foi de 2%. Se você tivesse feito esse compromisso lá em 2019, você teria se ferrado. Raul, mas tem expectativa da taxa de juros cair? Tem expectativa. Ela tá para cair, inclusive, por agora. Então isso aqui que foi dito não é verdade. Recomendo ao CONAR que preste atenção nisso, né? Não vou formalizar a denúncia porque não quero prejudicar especificamente, não foi ela que inventou esse conteúdo. Vou dizer para vocês que estão vendendo o consórcio dessa maneira. Vocês vão acabar tomando a formalização e isso vai ser enquadrado. Você não pode fazer isso, você teria que provar que isso aqui é possível. Então, lembra disso. Você vender um consórcio dessa maneira, a pessoa que comprou, quando a taxa de juros modificar, ela pode te processar. Tá? Isso é permitido a essa pessoa te processar porque foi enganada. Então, se você faz um conteúdo e gera prova contra você, se alguém grava a tela, se eu fosse mal intencionado, por exemplo, eu poderia comprar um monte de carta de consórcio dessa. Poderia agora pegar 10 milhões de carta de consórcio dessa na sua mão, você ia ganhar a maior comissão da sua vida. Então você ia pegar ali um dinheirão e o que eu faço? Eu espero a taxa de juros cair. Quando o strike da carta de juros acontecer, que eu não conseguir mais pagar, eu entro com um processo contra você, contra a Demicon, contra todas as empresas que você representa para você me devolver o dinheiro. É impressão de dinheiro. Alguém vai perceber isso e vai ferrar vocês.